Agora não tem mais desculpa para você não aprender Scrum. Vamos lá! Fala galera! Para quem não me conhece, eu sou o André Gomes, agilista com mais de 10 anos de experiência, única pessoa aqui no Brasil que possui mais de 40 certificações e especializações em agilidade, incluindo todas as certificações ágeis da Scrum.org. Além disso, eu tenho muita experiência prática na adoção do Scrum e outros métodos ágeis, porque eu já atuei em projetos liderando equipes com mais de 150 pessoas, já fiz inúmeras transformações ágeis em várias empresas de grande porte, e além disso, hoje eu também sou diretor sênior na Avanade, uma consultoria global com mais de 65 mil pessoas em 27 países, onde eu atuo, dentre outras coisas, também como Enterprise Agile Coach. Hoje eu tô aqui para poder falar para vocês desse meu treinamento gratuito sobre Scrum que está sendo lançado exclusivamente aqui no YouTube. Ele vai ter 48 aulas divididas em 7 módulos da seguinte maneira. Neste primeiro módulo, nós vamos falar sobre os fundamentos da agilidade durante 7 aulas. Aqui vocês vão aprender o que é agilidade e qual é a maneira correta de pensar sobre isso para que você consiga adotá-la no seu dia a dia, na sua empresa e com seus times. No segundo módulo, nós vamos falar um pouco sobre o Scrum Framework, onde eu vou te dar uma visão geral sobre o que ele é, quais são os seus papéis, quais são os seus eventos e quais são os seus artefatos. Esse módulo vai contar com 5 aulas. Além disso, eu vou me aprofundar em todos esses temas e no módulo 3, por exemplo, nós teremos mais 11 aulas falando exclusivamente sobre esses papéis do Scrum, o de Scrum Master, o dono do produto, o de desenvolvedores e também um pouco sobre os stakeholders. O próximo módulo, que é o módulo 4, também conta com 11 aulas, onde nós vamos falar sobre os eventos do Scrum, como fazer planejamentos, como rodar a sprint, como inspecionar o que foi feito e muito mais. Então, fiquem ligados. Já no módulo 5, nós vamos falar sobre os artefatos do Scrum. Dentre outras coisas, eles incluem o backlog do produto, o backlog da sprint e alguns outros detalhes, como o incremento, que é o que a gente entrega no final de cada uma das sprints. Na sequência, no nosso penúltimo módulo, nós vamos falar sobre como melhorar o Scrum com práticas complementares. Esse é o módulo 6 e que, por coincidência, também possui 6 aulas. Por fim, no módulo 7, eu vou falar mais sobre os próximos passos para o seu aprendizado sobre Scrum. Nele, você vai aprender mais sobre os melhores livros para aprender Scrum, você vai saber mais sobre as provas de certificação e muito mais. Então, fique ligado. Agora, se você não quer esperar 48 semanas para poder ter esse treinamento completo, vou te dar uma dica. Eu tenho um treinamento chamado Scrum Definitivo, que além de abordar tudo isso que eu vou falar nesse treinamento gratuito, ele também tem coisas que não vão haver aqui no YouTube, incluindo estudos de caso, simulados e atividades práticas. Além disso, lá na plataforma do treinamento, você também vai encontrar comentários, um fórum de discussão, onde eu vou responder pessoalmente todas as suas perguntas e você também pode trocar informações com os seus colegas de treinamento. Por fim, a partir de 2023, uma vez por mês, você também terá, comprando esse treinamento, uma aula online comigo de 1 hora de duração, onde você e os seus colegas estudantes vão poder tirar dúvidas e descobrir mais sobre o Scrum interagindo comigo. Essa não vai ser uma live, não vai ser algo no YouTube, é de fato uma aula exclusiva mensal para você. Então, se você gostou, o link está aqui na descrição e se você ficar até o final dessa aula, você ainda vai ganhar um cupom de 10% de desconto para o Scrum Definitivo. Então, não perca e vamos lá direto para o nosso módulo 1, Fundamentos da Agilidade. No nosso primeiro módulo de Fundamentos da Agilidade, você vai ter 7 aulas. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os 4 fundamentos ou as 4 características mais importantes que diferenciam um projeto ágil de um projeto não ágil. Na segunda aula, eu vou falar sobre mundo VUCA e como isso é importante para você entender a complexidade do mundo em que nós vivemos hoje. Na aula 3, vamos falar mais sobre como trabalhar nesses ambientes complexos e na aula 4, eu vou te explicar quais são as 3 ondas da agilidade
e porque isso importa para você poder aprender Scrum. Na aula 5, nós vamos entrar no Manifesto Ágil, que é o documento mais importante da história da agilidade e que nos ajuda a definir os melhores comportamentos e a melhor forma de pensar dentro dessa maneira de entregar produtos e projetos. Na aula 6, eu vou falar sobre as diferenças entre uma empresa ágil e uma empresa tradicional e por que isso é importante no seu aprendizado do Scrum. Para no fim, na aula 7, eu falar um pouquinho sobre gestão de produtos e como isso complementa e também se diferencia da gestão de projetos tradicionais. Então eu espero que você curta as 7 aulas aqui desse primeiro módulo do nosso treinamento e bora lá, vamos começar falando sobre qual é o foco dos métodos ágeis. Nesse momento na sua tela você deve estar vendo um desenho que contém 4 gráficos. Todos esses gráficos possuem 2 linhas cada um. Uma linha amarela, que representa os métodos ágeis, e uma linha cinza pontilhada, que representa como os métodos tradicionais funcionam. Eu queria começar falando aqui sobre os métodos tradicionais primeiro. Um outro nome para eles pode ser métodos preditivos, ou também métodos de planejamento cascata ou waterfall, dependendo aí da literatura que você consulta. A principal característica desses métodos tradicionais é que eles fazem um grande planejamento no início das suas atividades, seguido por algumas etapas de análise, desenho, construção, testes para depois ter a entrega final. E eles se chamam preditivos justamente porque eles acreditam que este plano inicial consegue prever todas as necessidades do projeto ou da entrega até o final dele. Obviamente, existem algumas ferramentas para fazerem algumas adaptações, mas o grande foco do método preditivo é acreditar que a previsão inicial está correta e tentar entregá-la ao longo do tempo. Isso gera toda uma série de dificuldades no mundo em que nós vivemos hoje e eu vou falar mais um pouquinho disso quando eu explicar esses 4 gráficos que vocês viram aqui na tela. A principal diferença dos métodos ágeis para esses métodos tradicionais é que os métodos ágeis podem inclusive ser chamados de métodos adaptativos, onde a gente faz um pequeno planejamento, uma pequena entrega, aprende alguma coisa e aí a gente vai para o próximo pequeno planejamento e a próxima pequena entrega. Por trabalhar desse jeito, os métodos ágeis conseguem trazer uma visibilidade muito maior do que a visibilidade trazida pelos métodos tradicionais. Justamente porque, apesar da gente ter um objetivo de longo prazo, apesar da gente querer entregar as coisas, em 1 ano, 2 anos, da mesma forma que o método tradicional quer, quando a gente faz esses pequenos planejamentos, quando a gente faz essas pequenas incursões numa entrega, isso acaba fazendo com que a gente aprenda mais, que a gente interaja mais com as pessoas, e isso nos leva ao nosso primeiro grande gráfico, que é o gráfico da visibilidade. Então, toda vez que a gente entrega alguma coisa, aprende alguma coisa, a gente também está gerando visibilidade sobre o nosso plano e como ele está indo. Em detrimento aos métodos tradicionais, que por terem essas fases muito longas, trazem um tempo de espera muito longo também para a gente entender o que está acontecendo. Então, o produto ele só chega no usuário depois de 12 meses, ao contrário de num método ágil, quando o produto chega a cada 2 semanas, 1 mês, dependendo da forma como a gente trabalha. E essa visibilidade aumentada, que é o nosso primeiro gráfico, ela nos leva para a segunda característica, ou a segunda vantagem dos métodos ágeis, que é a adaptabilidade. O que isso significa? A cada pequena entrega que eu faço com os meus métodos ágeis, eu consigo aprender alguma coisa e, se for necessário, eu consigo ajustar o meu planejamento maior, eu consigo ajustar o meu objetivo maior. Então eu posso mudar um pouco a direção, eu posso investir mais em uma funcionalidade que eu vi que os usuários gostaram, eu posso tirar ou eu posso investir menos em uma funcionalidade, uma característica do meu produto, cujos clientes não gostaram e não aproveitaram. Então, essa maior visibilidade que gera uma maior adaptabilidade também nos ajuda a fazer uma entrega maior de valor para o nosso negócio, para a nossa organização. E isso é vital, essa é uma diferença brutal quando comparada aos métodos tradicionais. Por quê? Como eu estou fazendo pequenas entregas e os meus usuários já estão usando essas pequenas entregas, isso significa que eu posso vender o meu produto, vender assinatura, eu posso começar a lucrar a partir dessas pequenas entregas que eu estou fazendo. Ao contrário dos métodos tradicionais, que por demorarem meses, às vezes anos para fazer uma entrega, só me permitem começar a vender o que eu estou vendendo, meu produto, meu serviço, no final desse período.
Então, o valor para o negócio acelera muito com a agilidade. E outra característica, quando eu vou me adaptando e eu vou aprendendo lições ao longo do tempo, meu produto final tende a ficar muito melhor dentro do método adaptativo do que ele ficaria no meu método preditivo. Simplesmente porque eu aprendo essas lições e isso me ajuda a gerar mais valor, entregar mais qualidade do que se eu não tivesse aprendido isso. A hora que a gente junta essas características de visibilidade, adaptabilidade e valor para o negócio, tudo isso me ajuda a reduzir o meu risco, porque pequenas entregas me fazem aprender e me fazem mudar de direção assim que eu identifico um risco, em detrimento dessas entregas que são muito grandes lá no final e que eu só sei se vão dar certo realmente quando eu entrego lá no final. E essas são as 4 grandes características que os métodos ágeis ou adaptativos têm e que os métodos preditivos ou tradicionais têm uma escala muito menor ou às vezes não têm. A visibilidade, a adaptabilidade, a entrega de valor para o seu negócio e uma redução no risco das suas entregas. E se essa aula foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, então eu reforço aqui que vale a pena você conhecer o meu treinamento online Scrum Definitivo. O link para ele está aqui na descrição do vídeo e só lembrando, lá você vai encontrar um treinamento completo com mais de 12 horas de conteúdo, contendo simulados que não existem aqui no YouTube, exercícios práticos que também não haverão aqui nesse canal e vários estudos de caso, situações reais que eu vivi nos meus projetos e que você pode utilizar para poder aprender e acelerar o seu crescimento profissional. Além disso, você não vai precisar esperar as 48 aulas serem lançadas aqui no YouTube para poder acelerar a sua carreira e ganhar valor. Então, se isso te interessou, e conforme eu prometi lá no começo do vídeo de hoje, você pode utilizar o cupom de desconto VIM do YouTube para poder ganhar 10% de desconto agora mesmo e começar a aprender muito mais rápido o seu Scrum. Além disso, mesmo que você não compre o treinamento lá, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar ele com os seus amigos que também podem aprender com ele e se beneficiar, e também se inscreve aqui no canal, porque você não vai perder nenhuma aula gratuita e nenhuma notificação dos vídeos, das novidades e das lives que eu faço aqui no canal. E por fim, na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre Mundo VUCA. Te espero lá, hein? Abração!